Oi, pessoal, boa noite para quem está chegando agora e boa noite para quem está continuando no nosso papo com o Álvaro José, que está maravilhoso. Então, eu vou esperar o Álvaro entrar aqui de novo. Eu vou convidar ele para a gente falar mais um pouquinho e se despedir com calma, porque é realmente incrível o quanto o Álvaro sabe de esporte e é fascinante, né? O pessoal adora essas histórias de bastidores. Deixa eu falar para ele entrar aqui novamente. Álvaro, eu tô te esperando. Entra novamente. Live com continuação. Tá? Estou me sentindo muito honrada. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se o Álvaro já está na área. Álvaro José, cadê você? Já estamos aqui aguardando. Aham, tá aí. Não fugiu com o Google. Não fugiu com o Google. Álvaro José, você não fugiu com o Google. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Você não fugiu com o Google. Não, não, não. O Google acabou deitando ali. Eu acho que eu dei uma canseira no Google hoje. Gente, esse nome é sensacional. Mas atualmente você mora no Rio ou em São Paulo? São Paulo, São Paulo, São Paulo. Você mora em Eu São Paulo? tô, eu tô, eu tô apenas usufruindo um pouco do apartamento da Fernanda aqui no Rio de Janeiro, em função de 8 dias de férias, aquilo que eu contei para você no início. A partir do Sim. momento que você faz 4 horas de 4, 5 horas de tênis com Roland Garros e à noite emenda com NBA, não tem jeito, né? Eu fiquei no ar uns 2, 3 dias, 9 horas seguidas. É muita coisa, né? Muita Merece coisa. férias. Merece Falando, férias. falando, não é chegar na televisão, sair, não. Falando. Eu tive no ar 9 horas. Não é natural isso. 9 horas no ar. Caramba. É, Roland mais de Garros, uma vez. mais de uma vez. Vamos falar da Fernanda? Orgulho máximo. É uma grande atriz, tua filha. Eu sou super fã, admiradora. E quando eu trabalhava na revista da TV, eu me lembro, ela fez, acho que era o primeiro papel dela, se eu não me engano, que era a Patty no Sandy Júnior. E aí eu falei, essa menina merece uma nota 10, Kogut. E ela falou, eu concordo. E a Fernanda levou a nota 10. Fernanda arrebenta, né? Como é que é ser pai de uma atriz? Você Ah, é. esperava? Não, eu achava, ela jogava muito bem voleibol, né? Ah, é? Com duas meninas do Banespa, é. Uma delas, a Juliana, que chegou inclusive a jogar na Itália, Que legal. elas estavam no Mirim e elas eram baixinhas, né? Aí a Juliana virou Jubambu, não precisa falar por quê. E a outra, que jogava muito bem também, jogadora excelente, a Thaís Rochel, ela faz parte do time Brasil de esgrima e hoje é técnica da seleção da Austrália de esgrima. Uau, que E a legal. Fernanda ficou com a mesma altura, então a Fernanda que tinha o apelido de Alvinha. Então eu narrava, às vezes, os jogos assim, eu falava, ó, aí Fernanda Paes Leme preparando um que levantamento, Fernanda Paes Leme do Brasil! E eu brincava, né? Que máximo. Ó, quero fazer uma live com a Fernandinha, hein? Depois você me ajuda aí a intermediar. É, Nem ela sabe o que vai fazer amanhã, nunca vi nada igual. Nada, nada, não, ela é nada. uma graça, ela é uma graça, muito, muito talentosa. E você falou de jogar vôlei, né? Então vou mandar um beijo para minha sobrinha, Carolina Black, que está jogando no Flamengo, Opa! vôlei. 12 anos, já está jogando no Flamengo. Ricardo, pai, está aí também online. Beijo, Carol, boa sorte. Quem sabe um dia Álvaro José não vai estar lá narrando, né? Uma cortada da Carol Black, né? Carol crava nos 3 metros, impressionante, Carol Black! Viu? Ó, isso aí, muito bem. O Reb Ken, ó, tem uma galera que não estava na live anterior, que está na nossa continuação, está chegando aí. Mamadeiras, Febucaut, Ebcan, Fernanda Medeiros,
Ferná Medeiros, desculpa. Galera, podem mandar suas perguntas. Arnaldo Schipper, a Conceição lá de Salvador, Mulheres Inovadoras. Nosso HD máximo está aqui, nossa enciclopédia do esporte. Álvaro, você falou da Ásia, né? E aí eu, na verdade, imagino que você deve ter passado histórias muito divertidas também, né? Assim, em outros países. Você pode lembrar algumas, assim, pra gente? Eu modestamente, né? Eu modestamente conheço só 72 países, né? Viajei um pouquinho na vida. E tanto em companhias aéreas que não existem mais, como a Pan American, né? Não a Pan Air do Brasil, essa eu não viajei, mas a Panam eu viajei muito, muito. E viajei para o Singapore Airlines, eu viajei tantas vezes para a Ásia que eu às vezes fico... Passou muito perrengue em avião? Já? Alguma situação assim? Não, só a primeira vez que eu viajei na antiga Aeroflot, né? Eu não tinha pego comida para viajar não tinha comida, um voo. Aeroflot era a antiga companhia da União Soviética e um voo curto de 10 horas, na verdade, acabou não tendo a alimentação necessária, mas fez parte também. Eu naquela época era molequinho, moleque não sente isso. Né? É verdade. Depois come um sanduíche, né? E tá tudo certo. Não, eu me assustei muito, eu tive muito perrengue com relação aos Jogos Olímpicos de 88 em Seul, porque tinham muitos postos de checagem para aeroporto, credenciamento e tal. Alguma coisa dos Jogos Olímpicos de 84 que a gente tinha facilidade, extrema facilidade, em 88 a segurança estava muito rígida demais. Primeiro pela situação da Coreia do Norte, que era real, e segundo porque entre 86 e 88 tinha sido derrubado um Boeing da Korea Airlines em cima da ilha de Sakhalina pelos soviéticos. Então, tinha meio um quê de beligerância, né? E eles mesmos disseram que era um avião espião. Então, na verdade, você ficava assustado, aí não tanto perrengue, mas uma tensão, né? segurança muito rígida, ela fazia a diferença. Um perrengue que eu passei foi nessas finais da NBA aí que eu falei do ano do Kobe Bryant, em Indianápolis. Eu falei para o nosso coordenador, que depois, não vou falar o nome dele, que depois trabalhou na Record também, eu falei, olha, a estrada é para lá. E ele pegou para o outro lado, é tipo North or South. Você sabe melhor do que eu. Você sabe melhor do que eu o que acontece. De repente chegou lá, perguntou onde era o aeroporto, mostraram o aeroporto ali de fazenda. E ali, não, mas é o aeroporto tal. Não, você está vindo do lado errado da estrada, é para o norte. Meu Deus, você me fez lembrar agora uma história... E o cara ficou revoltado, ficou louco, com a burrada dele, né? Mas faz parte Você me fez lembrar uma história muito divertida que eu vivi em São Paulo, era uma véspera de Natal, eu estava com uma amiga e a gente estava indo para o sítio dela, em São Roque, o sítio dos pais dela, passar com a família dela, o Natal, né? Eu sou judia, minha família não faz Natal e tal, então ela me convidou, eu estava em São Paulo e vamos lá. E a gente saiu de Moema, onde eu morava, e ela, por aqui. E eu fui fazendo o caminho que ela mandou, né? E daqui a pouco a gente estava entrando na Dutra. A gente foi pro lado inverso. É São Roque, eu acho que era pro outro lado, se eu não me engano. São Roque, claro. São Roque você vai pela Raposo Tavares ou pela Castelo Branco, só. Não dá para ir em outro lugar. Então, a gente foi, quando a gente já estava entrando na Dutra, eu falei, Adria, minha xará, falei, tem alguma coisa errada, cara. A gente está pegando a Dutra. A gente está indo para minha família. Da minha família, não para... Está indo para Taubaté, não é para São Roque. Está indo para Taubaté, exatamente. O meu fone caiu aqui. Enfim, mas eu imagino que quantas situações divertidas também você viveu, né? Nessas viagens. Assim, não,
em Singapura, no pré-olímpico de basquete feminino, eu fui antes, né? E eu conheci um diretor-geral lá do Banco do Brasil, muito simpático. E ele nos levou para um restaurante. O Luciano chegou 3, 4 dias depois, e ele nos levou, o Luciano, a Silvia Vinhas e a mãe da Silvia, a dona Cristina, já que a Silvia Vinhas estava assistindo. E nós fomos num restaurante chamado Singa Inn, que era um restaurante de frutos do mar, espetacular, e que eles faziam o camarão do bafo, ou seja, o camarão vivo, eles jogavam na... Imagina fazer isso hoje, né? Jogavam na travessa, fazia o camarão vivo. A cara do Luciano quando ele viu o camarão, nossa senhora, ele, isso não é assim, e tal, tudo mais. Ele realmente ficou chocado. O que não aconteceu comigo, né? Você comeu feliz. Muito bom. Não, e a galera da imprensa geralmente se diverte bastante, né? Tem muita... Não, eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui para Pequim, eu sabia que o escorpião, amigos meus tinham falado que para mim que o escorpião era gostoso, que tinha gosto de camarão e tal, e muito mais proteína que o camarão. Não, o escorpião é gostoso, pode ficar tranquila com relação a isso. Só que o escorpião lá é do deserto, Pequim é no meio do deserto, né? Então, se você comer escorpião em São Paulo, ele vem do rio Tamandateí, é uma coisa diferente, né? Ele vem do esgoto. E tem também, na Liberdade tem escorpião. Então, o bairro da Liberdade em São Paulo, que é um bairro predominantemente asiático, né? Mas você tem chineses, predominantemente japonês e coreanos também. Quando eu comi o escorpião a primeira vez, uma delícia. Aí, isso bem antes dos Jogos Olímpicos de 2008. Em 2008 eu cheguei lá e estava abafando, né? Não, escorpião e tal, espetinho de escorpião, maravilhoso e tal. Jogava um salzinho, muito mais gostoso que o camarão. Bom, aí chegou o Felipe Andreoli e falou assim, não, eu vou pedir um prato aqui diferente e tal. Ele pediu um sashimi de falos de animal. Ai! E não é que ele comeu para o CQC? Aquilo, sério? Eu olhava e falava assim, falou, você não está servido? Uma coisa era comer o escorpião, que eu já sabia que era gostoso e tal, tudo mais, mas ali foi totalmente diferente e realmente fez mal, né? Outro fato também que hoje seria um perrengue, naquela época, não. Os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84, a imprensa, as televisões do mundo inteiro estavam contra o sol. Nós estamos falando da ensolarada Califórnia, estamos falando de temperaturas de 30 a 40 graus tranquilamente, estamos falando de final de julho para agosto. Então, calor infernal. E sufocante, né? E o Elia Júnior levou uma câmera, né? E tem várias fotos minhas com ele, são fotos dele, diga-se de passagem, que eu tô sem camisa com um boné enorme, né? E outra vez ele também estava sem camisa na posição. Ao nosso lado, você tinha a equipe da transmissão da Record com o SBT. O Ciro José, que tinha sido meu diretor na Globo, e o J. Ávila, os dois de terno e gravata contra o sol. Sem ar-condicionado, 40 graus, e nós ainda tínhamos arrumado um papelão que dava para enxergar a imagem, né? Porque o pessoal estava vendo a imagem e não conseguia ver, narrava olhando a pista. E na pista você tinha, vamos esquecer o Joaquim Cruz, você tinha Carl Lewis, que é um dos maiores atletas contemporâneos, Edwin Moses, rei dos 400 metros com barreiras, você tinha Mary Decker, da longa distância, enfim, você tinha a nata do esporte mundial naquela época, e, no entanto, você estava contra o sol. O sol chapado na cara. Não dava. O dia 6 de agosto de 84 foi para mim tocante, porque eu comecei a trabalhar 8 horas da manhã, horário de Los Angeles,
Uau. Narrei a prova do Joaquim Cruz junto com o Elia Júnior e saí correndo para ir para a televisão encontrar o Luciano do Vale, que nós íamos para a arena de Long Beach fazer o voleibol. O Brasil tinha perdido para a Coreia do Sul, a Argentina tinha ganho da Coreia, e aí o Brasil, para se classificar para a semifinal, teria que vencer os Estados Unidos, a temida seleção americana, e o Brasil ganhou dos Estados Unidos por 3-0. E depois perdeu a final também por 3-0, e por isso ficou conhecida como a geração da prata. Mas tudo isso no dia 6 de agosto de 1984. Eu narrei Joaquim Cruz e fiz o voleibol, e o Luciano terminou o jogo de vôlei, 3-0 Brasil, com Renan, Montanaro, William, Fernandão, Xandó. Aí ele terminou. Hoje é um dia incrível para o esporte brasileiro. Um dia, todos os dias do nosso esporte nas Olimpíadas serão assim. E quando, anos mais tarde, muitos anos depois, quase 30 anos depois, eu fui narrar em 2012, o Arthur Zanetti, foi no dia 6 de agosto de 2012. E eu lembrava daquele 6 de agosto de 84. Que incrível, Álvaro. Pessoal impressionado de novo, né, galera? Para quem está chegando agora, essa é a continuação da nossa live que começou às 8. São histórias maravilhosas, dá vontade de seguir, né? Álvaro, você me diz quando tiver, tá? Quando você não, se ele não se manifestar, não tem problema nenhum. É o Google, tá? O cachorro. Álvaro, vamos falar dessas próximas Olimpíadas, né? Que a gente falou pouco. Claro. Né? Como você falou, são as Olimpíadas de Tóquio. Como é que você fala no teu programa? Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, em 2021. Isso aí. O que você espera desses jogos? Aí falando, quais são as novas modalidades? Quem você acha que vai ser destaque? O que você pode falar para a gente? Assim, previsões ou opiniões. Não, é o seguinte, o Brasil, pela primeira vez, em função dos novos esportes, bem entendido, o Brasil tem atletas excepcionais. Em função desses atletas, o Brasil tem condição de repetir os resultados dos Jogos do Rio 2016. O Brasil foi muito bem na Olimpíada do Rio no quesito medalhas de ouro. Foi a maior participação brasileira, nunca mais a gente pode pensar que vai ter algo igual. Na minha opinião, é impensável isso hoje, mas o Brasil, teoricamente, cairia com relação a alguns esportes. O vôlei de praia, por exemplo, do Brasil, em função do Rio de Janeiro, não dos Jogos do Rio, em função das praias cariocas, das redes, da areia, o resto do mundo veio treinar aqui. E eles estão treinando aqui. Sério? Elas estão treinando aqui. Aprenderam. Então, entendi. Não somos mais soberanos, né? Não. Um oi aqui para o André Brasil, 10, grande Álvaro, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ele está dizendo que vai ter que mudar o slogan. Não, André Brasil, que é um dos maiores vencedores do Paradesporto Nacional. Super nadador, medalhista de ouro, um nome realmente que a gente tem que bater palma em qualquer país do mundo. O André Brasil seria glorificado. Legal, tá aí com a gente. Não, e ele é sensacional, E você, ao mesmo tempo, você tem, com relação aos novos esportes, um potencial que é impensável. O Brasil, eu vou pegar o skate, tá? Tá. O surf você já sabe, é o Ítalo e o Medina, são candidatíssimos ao pódio. O Brasil pode fazer 2 pódios aí no surf. Que legal. Embora as ondas lá do Japão sejam irregulares, né? Mas, de qualquer maneira, quem é rei... Não perde a majestade.
Não perde a majestade. Por exemplo, se fosse no rancho, se fosse o mesmo sistema do rancho do Kelly Slater, você teria o Ítalo e o Medina disputando a medalha de ouro. Por quê? Porque isso já aconteceu. Entendi. Então eles foram para o round robin, eles foram para um desempate lá no rancho do Kelly Slater. Eles dominaram todos. Que massa. Então, isso com as ondas perfeitas. Com as ondas irregulares é uma outra situação. Então o Brasil, por exemplo, nos Jogos do Rio 2016, faturou 7 medalhas de ouro. Então, você tem um esporte novo que é o surf. Chance gigante de medalha de ouro, mas gigantesca entre os homens. E o skate, aí que tá. O skate, nós estamos no parque e no street. Só Brasil e Estados Unidos podem incluir equipe completa. O que é equipe completa? É como se fosse, nem natação. Natação são 2, que nem o surf. São 3. Então, o Brasil pode ter 3 homens e 3 mulheres no parque e no street. Só Brasil e Estados Unidos podem isso. O resto dos competidores do mundo vão pelo ranking mundial. Então, o Brasil é tão grande, mas é tão grande no skate que tem essa possibilidade. Olha, eu recebi no meu programa do Band Esportes praticantes do skate e também o Fábio Bolota, que é o jornalista que acompanha o skate desde os primórdios, desde o início. É uma espécie de bocão, que o bocão é para o surf e o Bolota é para o skate. Que legal. E aí a análise foi exatamente essa, o potencial do Brasil de fato é incrível, e é claro que chega na Olimpíada pode ter um fator ou outro, mas o Brasil tem uma vantagem. A principal vantagem é que na frente da Vila Olímpica, o Brasil pegou o colégio, que fica na frente da Vila Olímpica, que é o centro de aclimatação do time Brasil. Então isso vai facilitar demais transporte, adaptação. Por exemplo, o atleta, ele não precisa se preocupar com relação a... Você está na Vila Olímpica, quero marcar massagem. Tem um massagista da Vila Olímpica, tem além do cara do país. E lá ele não vai ter esse problema, porque o time Brasil está na frente. Então ele vai para o fisioterapeuta brasileiro, massagista brasileiro, vai ser atendido por médicos e tal. Quer dizer, o crescimento da operação é muito maior, muito mais significativo e, claro, muito mais produtivo nesse garimpo, nessa caça ao ouro tão necessária ao esporte mundial. Que legal. E que nomes, além do surf, do skate, em quem você acredita? Assim, quem são possíveis medalhistas de ouro? Eu sempre coloco, eu começo, vamos pelo esporte coletivo. Tá. As duas seleções de vôlei, masculina e feminina, sem dúvida alguma, já estão classificadas e tudo mais. O futebol masculino temos chances. Total. O futebol masculino, para desespero do técnico Tite, o Neymar declarou que quer jogar de qualquer jeito a Olimpíada. E o Neymar jogou a Olimpíada de 2012, foi vice-campeão olímpico com idade. 2016 no Rio estava um pouquinho mais velho. Ele foi medalha de prata, o Brasil perdeu para o México em 2012, daí foi medalha de ouro no Rio, e agora ele quer participar de mais uma Olimpíada. E aí? E se ele não quiser jogar a Copa América, que vai ser no mesmo período? Paciência. E ele já falou que não vai jogar, ele quer participar dos Jogos Olímpicos. Claro, é competição global. O Neymar, acima de tudo, ele sabe o poder da mídia digital, ele sabe o poder das informações que trafegam numa velocidade absurda, e ele sabe da exposição que ele pode ter com os Jogos Olímpicos, muito maior que numa mera Copa América, que pouco ou nada vai acrescentar no currículo pessoal dele. Entendi. Porque na Olimpíada ele vai ser visto pelo mundo, né? Pelo mundo todo. Com toda certeza. Recentemente, um atleta morreu no dia 25 de janeiro desse ano, e você viu o tamanho desse atleta, porque todos
todos os olímpicos e até os que estavam lá no final do time do Paquistão, da Índia, o cara que era gandula do hóquei sobre grama, tirou foto com ele. Kobe Bryant. Kobe Bryant era o rei da foto, o rei da selfie, tirou foto com todo mundo, e a prova da grandeza dele, da humildade dele, foi quando todos postaram fotos com Kobe, aí falaram, peraí, mas é o mundo inteiro, ele jogou, fenômeno, ele treinou, ou ele tirou foto com todo mundo? Então, isso aí dá para perceber aonde o ser humano pode chegar e de fato aí pode, para ele preenche muito mais a vida, o ego e tudo, participar da Olimpíada do que participar da Copa América. O Miro Caldeira está dizendo que tem chance dele ser campeão, né? O Brasil com o Neymar tem chance de ser bicampeão olímpico, não é campeão. O Brasil é atual campeão olímpico. É verdade. Bicampeão olímpico. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. E Neymar pode ser o primeiro jogador, eu acho que antes dele, nenhum jogador, se o Brasil chegar à final olímpica, acho que ele é o primeiro jogador da história dos Jogos Olímpicos a fazer 3 finais olímpicas, 2012, 2016 e 2020, e em 2021, daqui a 273 dias. Quer dizer, vários feitos históricos, né? Sim. Que vão para o livro dos recordes. Livro dos recordes que o europeu não vai querer saber de ler da Copa América. Com certeza. Entendi. Verdade. E levando em conta... E tem outros atletas também. Eu estou falando só de esporte coletivo. Por exemplo, você imagina, o vôlei de praia teve uma ascensão do resto do mundo, mas o Brasil sempre é uma potência no vôlei de praia. Nós não podemos esquecer do boxe, né? A Bia Falcão é extraordinária, é a maior pugilista do mundo na categoria dela, e na vida dela perdeu, acho que só 2 lutas, ou uma luta só. Tem resultados fantásticos. Incríveis. O Arthur Nori, na barra fixa, ele é campeão mundial, é apontado pelos americanos como um dos favoritos. Nós caímos na natação de piscina, mas a Ana Marcela Cunha até hoje é apontada como uma das grandes candidatas, ela é o maior nome da história de maratonas aquáticas. Ninguém ganhou tantas etapas de Copa do Mundo, nem medalhas em campeonatos mundiais como a Ana Marcela Cunha. Então, nós vamos ver realmente como é que ela vai se apresentar. Temos várias chances. E como sempre, né, elas são líderes do ranking, disputaram Martine Grael e Kaena Kunze, né, elas disputaram aí a semana de Enoshima, elas conseguiram o título da semana de Enoshima na própria raia, quer dizer, as campeãs olímpicas brasileiras têm chance aí de chegar na primeira colocação. O hipismo, muita gente me perguntou do hipismo. O hipismo você depende, não é do cavalo nem do cavaleiro, é o conjunto, o nome já diz, é conjunto, é entrosamento. O dia, depende do entrosamento, dia, né? Então depende muito. E tanto os cavalos europeus como os americanos estão realmente muito treinados, estão com seus conjuntos montados, criados há muito tempo, né? Então não tem como você mudar esse tipo de favoritismo. E ainda mais que o mundo, né? O mundo do cavalo, ele fica localizado no norte da França, no leste da Bélgica e no oeste da Alemanha. Então é aquela região de Aquisgrã, que era a região do Carlos Magno, do imperador Carlos Magno, era a região dos cavalos. Então nada vai sair de lá. Quem está treinando lá tem vantagem, vai ter muita vantagem para chegar, além dos americanos, é claro. Então essas são as possibilidades do Brasil. Canoagem, né? A Ana Sátila. A Ana Sátila ganhou etapa de... Não, o Isaquias sempre, mas a Ana Sátila, ela ganhou etapa de campeonato mundial, ela ganhou Copa do Mundo. Caramba. Ganhou Copa do Mundo. Ganhou há 5 dias atrás. Que legal. São muitos atletas que participaram dos Jogos Olímpicos da Juventude. Então, o esforço do Brasil em mandar esses atletas para as Olimpíadas da Juventude em 2010, que os Jogos foram realizados em Singapura, e em 2014 em Nanjing, na China, fizeram já uma grande diferença. Agora, em 2018, nós tivemos os Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires,
e o Brasil sempre mandando a delegação com o número máximo. Por quê? Porque é exatamente isso que pode fazer a diferença. E você não pode, por exemplo, a ginástica, você não pode mandar a equipe completa, você manda um homem e uma mulher. A Flávia Saraiva, ela disputou exatamente, ela despontou numa Olimpíada da Juventude. Se não tivesse a Olimpíada da Juventude, ela não teria surgido. E hoje você tem na ginástica a Flávia, a Rebeca Andrade, então o Arthur Nori, você tem o próprio Arthur Zanetti tentando mais uma final olímpica. Imagina só, o Arthur foi ouro em 2012, prata em 2016 e pode chegar a mais uma medalha em 2020, em 2021. Você tem o Robert Scheid, que é o mais premiado atleta brasileiro, 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze na história olímpica. Uau, Robert Scheid, ele é o mais premiado? Que legal. Sim, sim, sim. O Robert Scheid está em atividade e vai tentar competir contra velejadores que têm metade da idade dele e vai tentar disputar a classe laser nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, realmente são muitas emoções. Quando, um tempo atrás, quando que nos anos 80 a gente ia pensar que o Brasil teria um velejador com 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze, um único competidor? Quando que a gente pensou que poderíamos ter um Isaquias Queiroz, o primeiro brasileiro e único até aqui, com 3 medalhas olímpicas na mesma edição dos Jogos? Então, é isso que vai mexendo. Infinitas possibilidades, né? Sim, 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 sim. Agora Fala. Mas o coletivo eu sempre destaco, porque embora o basquete esteja numa fase muito ruim, e inclusive o feminino nem chance de ir tem, e o masculino também, um pré-olímpico duríssimo, quer dizer, você viveu momentos muito difíceis com relação a esse esporte, que foi o primeiro a conquistar uma medalha em esporte coletivo, foi em Londres 48, que o Brasil conseguiu uma medalha de bronze no basquete masculino, e depois outras 2 em Roma 60 e Tóquio 64, você ficou com um hiato muito grande com relação à modalidade. E outros esportes realmente tiveram uma ascensão e o trabalho do voleibol é excepcional, né? Então, hoje, por exemplo, o esporte coletivo que eu coloco o Brasil com chances é o futebol, evidentemente, por contar com o Neymar, que faz questão de jogar, e o vôlei masculino e feminino, além do vôlei de praia. Eu acho que aí vai ser o carro-chefe do Brasil, bem ladeado pelo judô, com boas chances com relação às mulheres. A Bia, do boxe, essa realmente com uma fase espetacular, e as velejadoras. Vai ser uma Olimpíada em que a mulher vai se dar muito bem. Se a gente pensar, Pequim 2008 já foi assim, né? O Brasil faturou... Vários destaques femininos. Não, o Brasil faturou 3 medalhas de ouro. Uma com o César Cielo, foi o único homem, e a Mauro Imagem no salto em distância e o vôlei feminino faturaram as outras 2 medalhas de ouro. Em Londres, 2012, foi igual. O Arthur Zanetti faturou a única medalha para os homens, e as mulheres, você teve no judô a Sara Menezes faturando a medalha de ouro na categoria mais leve, e o vôlei feminino conseguindo o bicampeonato olímpico. Então, é bem por aí. E embora tivesse em Londres, o Brasil teve N chances, né, para conseguir mais medalhas de ouro, mas elas não vieram, em compensação vieram aqui no Brasil com as 7 medalhas de ouro. Que legal. A Lica está dizendo aqui que é muito sua fã, que adora você. E boa noite para Vivian, Nasser, João Leandro Luz, Rick, Gonk, Alfredo. E, gente, depois dos 40, é difícil ler essas letrinhas. Lucas Bahia, Nicolas 4151, Silvio Rocha, Alves Sozzi, Wesley Máximo, Sérgio Rosa, Tiepo e Márcio Bernardo, Ribeiro, Tibério, quer dizer, um monte de gente aqui. Álvaro, você diria que essa vai ser por conta da pandemia, né? Por conta de tudo isso que aconteceu, desse impacto, né? Que a pandemia gerou. Você acha que vai ser a Olimpíada, a maior Olimpíada de todos os tempos? Eu vou mais longe. Para mim, os Jogos Olímpicos de Tóquio serão o maior evento da espécie humana. Uau, fiquei arrepiado. Sério? Vale a Você vai pena aguardar. comprar a passagem e ir para lá, né?
Você vai aguardar, você vai aguardar. Não, e muita gente, não, a pandemia em Tóquio, isso, aquilo em Tóquio. Tóquio, os cinemas reabriram e estão lotados. É. Bom, e em relação E à lembrando, né, tecnologia. que na Ásia, as pessoas andam de máscara na rua por causa da poluição, né? É uma coisa, você usa máscara Normal. muito, normalmente. A farmácia sempre vendeu máscara por causa da poluição. Há muito tempo, né? A gente sempre vê a imagem e a gente achava esquisitíssima, né? Porra, esses caras são paranoicos, andam de máscara, né? Mal sabíamos o que estava por vir, na é verdade. Como é que você lidou com esse isolamento, com a pandemia? Como é que Ah, eu não foi para tive, não tive a você? me... Não, eu não tive grande dificuldade, não, porque o isolamento para mim só aconteceu no início, né? A partir do momento que a televisão voltou a transmitir esporte, eu voltei também. Eu moro num apartamento razoável em São Paulo, eu tenho muito material de ginástica, eu já ia em mercado e tudo mais, eu sempre consumi muita vitamina e muita fruta, então nunca tive muito problema com relação à doença pulmonar e sempre nadei muito, nunca fumei, então, digamos assim, eu não seria o objetivo do bicho, não seria esse que vos fala. Entendi. Agora, voltando a falar da Olimpíada, é, o que você acha que vai ter de novas tecnologias assim que podem impactar nas arbitragens? Você acha que vai ter muita coisa nova? Não, Por conta de ser não, Japão e... não, tudo que é lançado, tudo que vai ser lançado já foi pensado, já foi equacionado. Eu acho que o principal da Olimpíada, e será na Olimpíada, aqui, por exemplo, poderá ter, mas o principal dos Jogos Olímpicos será o 5G na sua plenitude, ou seja, o 5G como foi usado em Pequim. Os carros autônomos, você pode pegar um Uber, de repente o Uber não. Cadê o motorista? Não, não tem. Você já mandou o destino, o carro vai sozinho, o carro não bate. Em função do 5G, cada um fala com o outro. É diferente. Nós vamos ter que nos adaptar a essas novas situações e a própria robótica, né? A robótica está aí também, e o Japão foi um dos precursores na robótica. Com relação à imagem, as captações de televisão em 8K já são reais, o celular já faz gravação em 8K, não com essa câmera da frente, evidentemente, mas com as câmeras principais. E eu acho que a grande novidade realmente dos Jogos Olímpicos será o 5G, que vai propiciar de fato, momentos incríveis com o elemento humano e também aquele sincronismo com imagens como se estivessem lá, como se fossem imagens reais ali no local. Vai ser muito bacana, e não só a abertura, como quase tudo que vai acontecer no Japão nesse período aí, a partir de 23 de julho de 2021. Maravilha. O que você acha do VAR? Você aprova? Com certeza. Não, o VAR é sensacional. Agora, quem Sensacional, né? opera, quem opera o VAR é problemático. É o tal negócio. É a mesma coisa que você fala, pô, esse carro é sensacional. Pô, o carro bateu. Pois é, o carro tem uma peça entre o banco e o volante que ele não tem controle. Essa peça faz a diferença. Com certeza. Só um motorista. Mas e para os outros esportes, assim? Você acha Não, que todos os outros já esportes usam, né? estão usando desafio, estão usando challenge, os jogos são parados, é uma coisa Ver se a normal, bola, né? No vôlei, se a bola deu Sim, dentro, sim, pra não, fora. eu vivi isso com o Luciano do Vale no início das transmissões aqui para o Brasil do futebol americano. O Super Bowl, quando a gente fazia as finais de Super Bowl, já tinha isso, pô, mas e tal? Não, o árbitro para, revê a jogada, faz isso, faz aquilo, que, de certa forma, é para tentar realmente não dirimir qualquer problema e propiciar a verdade, o que aconteceu naquele lance, se é pró ou contra, a gente vai ver, porque afinal de contas, nessa hora,
O juiz tem que ser tal qual a justiça. Ele tem que ser cego e seguir a regra. Muito bem. Álvaro, daqui a pouquinho eu vou, né, encerrar, porque você precisa levar o Google para passear. Mas antes eu queria te perguntar quais são os grandes amigos que, agora eu digo jornalistas, né, comentaristas, locutores, quem são seus grandes amigos na TV? Acho que as pessoas têm muita curiosidade, assim, né? Porque você vê a pessoa ali narrando, comentando, e fica aquela curiosidade, quem é amigo de quem e tal? Quem são teus grandes amigos, assim? As pessoas que a gente começou junto, né? Antes, inclusive, do Show do Esporte do Luciano. J. Júlia, que eu considero demais, foi um amigo, irmão, viajamos todo o tempo. Galvão Bueno, eu fui o primeiro comentarista de outros esportes do Galvão, sou citado no livro do Galvão, inclusive. Galvão foi muito generoso comigo. Que legal. É um papa dos Jogos Olímpicos, está no livro dele, com relação aos comentaristas. E o único comentarista do Grupo Globo que ele citou fui eu, que não é do Grupo Globo que ele citou fui eu, embora eu tenha trabalhado com ele lá também. Então, é uma amizade que vem do início, né? O Gilson Ribeiro, Cabrini, o início, os primeiros, Elia Júnior, os primeiros momentos do Show do Esporte na Bandeirantes, a primeira equipe do Show do Esporte, outros vieram depois, né? Datena veio depois, Luiz Ceará, mas esses primeiros realmente foram a gente criou laços muito grandes e profundos, né? Eu encontro o Cabrini, às vezes, fico 2 anos sem ver o Cabrini, encontro o Cabrini, aí começamos. É como se fosse, né? Como se tivesse uma semana sem se ver. Exato. Parece que eu encontrei o Cabrini logo depois de 1991, quando nós fizemos um torneio de tênis chamado Banespa Open na praia de Copacabana, no Rio. É um negócio... É muito louco. E aí eles lembram de tudo, né? Você sabe que eu tive a honra de fazer parte da equipe do Esporte Total Rio. Eu apresentava do lado do Gerson, do Januário de Oliveira, não sei se você lembra. E a Alessandra do Vale me chamou. A Alessandra, que inclusive foi a primeira live que eu fiz dessa Ela é sensacional, ela é sensacional. Foi a Lê e que me deu essa honra. E foi emocionante, foi uma live muito legal. E eu tive a honra de fazer parte, né? Eu com aqueles monstros assim do esporte, vocês lá em São Paulo e tal, e era Cléo Brandão, a Alessandra do Vale, aí me chamava, eu pequenininha assim, do lado do Gerson aprontando todas comigo. Gerson sempre aprontou, não é só com você, não. Não é só com você, não. Ele fazia embaixadinha com meus pães de queijo, que era na hora do almoço, né? Então eu não queria entrar sem comer nada. Comprava um pãozinho de queijo na padaria, chegava toda feliz. Botava na mesinha, ele pegava o saquinho, fazia... Aí começava. Pá, pá. Aí fazia um monte de embaixadinha, depois ele pegava e me devolvia. Pronto, agora pode comer. Eu ria muito com ele, muito bom. Não, e o seguinte, né? Porque ele imaginava, não, a Adriana sai aqui da Bandeirantes Rio, Rua da Passagem e tal, Rua Álvaro Ramos, vai chegar rápido na casa dela, Zona Sul e tal. Pô, eu tenho que pegar meu carro e ir para Niterói. Exatamente. São Francisco. Sensacional. Foi um período incrível. E eu me lembrei que na primeira parte da nossa live, uma pessoa perguntou o seguinte, falou assim, dá uma passada lá no novo Show do Esporte e tal. Você vai participar? Não, porque acontece o seguinte, eu participei do Show do Esporte, narrando o Roland Garros, quer dizer, eu estava no meio do jogo. Eu sempre tenho evento no Band Esportes. Domingo de manhã é muito difícil. Por exemplo, semana que vem começa torneio de tênis em Viena, então é ATP 500. Então sempre tem um cara entre três caras entre os 10 melhores do mundo. Então, naturalmente, a final é no horário do Show do Esporte. Naturalmente é depois de uma semana cansativa. Então, não tem jeito, não tem como. Não dá, né? O tênis é uma enorme paixão sua também, né? O tênis. Eu sempre gostei muito de tênis. A gente não falou muito, né, do tênis. Não, mas tivemos... Eu acabei fazendo tantas transmissões de tênis no Brasil, né? Inclusive, o primeiro título do André Agassi em Itaparica, o primeiro título da vida dele, com 17 anos. O cara foi para Itaparica, que tinha concurso de Miss, tinha isso e aquilo. Ele viajou com mamãe. Sério? André Agassi, que não era careca, cabelo no meio das costas,
Tava com mamãe lá. Ah, que legal, que bacana. Qual o momento assim do tênis que mais te marcou, assim, pessoalmente? Não, foi em 1982, TV Globo, eu narrei um dos maiores jogos de tênis da história, Jim Connors e John McEnroe, Uau! e Connors que final de Wimbledon, e que o Connors venceu por 3 sets a 2, e nós tivemos 4 sets decididos no tie-break. Foi um dos maiores jogos da história do esporte. Acabou rouco, né? E Acabou e eu rouco. que transmiti. Não, na realidade eu tive que gravar o jogo, a Globo não ia colocar ao vivo, era no meio da Copa do Mundo de 82, não ia colocar ao vivo nunca. Aham. Então eu gravei o jogo e foi um compacto no ar, à noite, depois dos gols do Fantástico, do programa da Copa e os gols do Fantástico. Ele entrou tipo 11h30 da noite. Que legal. Álvaro, olha, agora eu quero agradecer demais a tua generosidade, a tua disponibilidade. Você é realmente incrível, é um papo incrível. Para a galera que chegou agora, vai ficar salvo no feed, as duas partes da live, então vocês podem se deliciar aí com as histórias do Álvaro José. E eu vou deixar a palavra aí contigo. Muito obrigada a todos, né, que nos assistiram. Muito obrigada a você, Álvaro. Pode falar aí. Obrigado a você, Adriana. Foi um prazer estar com você. Você sempre fazendo a diferença. Você sempre que foi uma profissional diferenciada no nosso Obrigada. meio e particularmente já antenada aí com esses novos momentos, porque queira ou não, as mídias digitais vão ocupar cada vez mais o espaço, o nosso tempo e realmente passar informações e passar momentos de lazer e entretenimento. Nós vamos ter um direcionamento bem diferente das nossas vidas em função disso, né? A telinha de um computador, a tela do telefone, a câmera da frente, enfim, vamos nessa caminhada que realmente, e vamos torcer muito para que tudo dê certo para o planeta nesse momento aí tão delicado. Beijo grande para Com você, para todos que certeza. nos acompanharam. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Beijo. querida. Beijo, até a próxima. Beijão, valeu. Tchau. Tchau.